Olá pessoal, boa noite. Viemos aqui hoje para mais uma live. Há um tempo que eu não faço, né? E hoje minha convidada, a Aline, vamos conversar sobre relacionamentos e sobre a vida financeira. Que eu vejo nos meus atendimentos que esse é o grande problema da humanidade. E o que gera a falta de dinheiro, a falta de um bom trabalho, a gente está conectado ao nosso propósito e muito também por que a gente não consegue ter bons relacionamentos, não só amorosos, mas como com as outras pessoas também. E eu vou convidar aqui a Aline, que já está aqui, para a gente iniciar nosso bate-papo e eu conto com as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos aí bater um bate-papo sobre por que a humanidade está tendo tanto problema de dinheiro e de relacionamento. Oi, Aline, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom? E você? Tudo Bonitona bem. como sempre. Eu não tô te vendo de novo, tá? Só para constar. Não acredito nisso. Você tem que reclamar com o seu Instagram. Como é que você Pois perde é, uma beldade dessa? vai vendo. Vamos começar um bate-papo aqui hoje sobre nos meus atendimentos, tanto com o baralho cigano, com o tarô, com as mentorias, a busca das pessoas geralmente é pelos mesmos motivos. Ou elas não conseguem ter relacionamentos saudáveis, ou as pessoas chegam a uma certa idade e não têm independência financeira. As pessoas são dependentes ainda, moram com os pais, não conseguem andar na vida e muitas vezes também elas não conseguem tocar. Elas não conseguem seguir a própria vida. Muitas vezes estão na profissão que elas não escolheram para elas, mas que os pais escolheram para elas. Né? Então, realizando sonhos dos pais e não vivem a própria vida. E aí não sabem por quê. Não conseguem ter relacionamentos saudáveis, não conseguem ter uma profissão, não conseguem sequer ganhar dinheiro. Algumas pessoas até colocam nas minhas caixinhas de pergunta. Para mim, ter tranquilidade na vida é conseguir pagar meus boletos em dia. E pessoas que já têm mais de 40 anos. Então, por que está acontecendo isso com as pessoas, né? E a gente veio trazer hoje para vocês aqui. Façam perguntas para a gente poder ficar bastante. O bate-papo ficar bastante interativo, né? Mas vamos lá, Aline. Comece a falar aí e eu vou perturbando aqui. Então, essa questão é muito interessante, né? É a questão de relacionamento. No final, tudo se resume a relacionamento. O nosso relacionamento com a gente mesmo, o nosso relacionamento com o outro, com a nossa família, né, nossos pais, com os nossos companheiros, filhos, e o nosso relacionamento com a nossa profissão, com o nosso dinheiro, com o nosso ambiente de trabalho. Então, é, tudo gira em torno dessa palavra, que é relacionamento. E o relacionamento, ele vem lá de trás. O relacionamento, nós aprendemos como nos relacionar lá atrás. E, geralmente, esse lá atrás vem muito mais de trás do que a gente imagina. Por quê? Porque os nossos pais aprenderam a se relacionar lá atrás também. E os pais dos nossos pais, a mesma coisa. Então, muitas vezes né, muitas vezes não, né? Nós carregamos todas essas informações. Essas informações vão sendo passadas de geração após geração. Algumas se modificam, várias outras permanecem iguais. E aí, é, aquelas informações, né? Aquelas crenças, porque na verdade é isso, né? São crenças, elas faziam sentido naquele momento e hoje não fazem mais. Então, aquelas crenças foram necessárias para aquelas pessoas sobreviverem.
para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas hoje não faz mais sentido a gente continuar carregando essas informações, continuar carregando essas verdades como se fossem a única forma de se relacionar, tanto com a gente mesma, tanto com o dinheiro, tanto com o outro, né? Então, o que a gente observa, né, nesses diversos saberes, e aí eu vou falar em saberes, por quê? Porque nós temos diferentes técnicas, então, assim, eu vou te usar como exemplo, tudo que você já estudou, tudo com que você já trabalhou no âmbito do desenvolvimento pessoal, então, baralho cigano, tarô, enneagrama das personalidades, enneagrama das esferas, astrologia, reiki, mesa radiônica, hipnoterapia, PNL e o que mais, né? Então, assim... Mahalila, faltou só o Mahalila. Mahalila. Quantos saberes estão sendo aprendidos, estão sendo... eu não vou falar acumulados, porque o acúmulo me lembra uma coisa que não está sendo utilizada. Mas, no final das contas, tudo isso está sendo utilizado como uma forma de olhar para essas relações, olhar para essas diferentes formas de se relacionar e olhar para a origem disso também e para como modificar isso. Então, o que eu percebo é que, da mesma forma... eu esqueci da constelação familiar, né? Consciência sistêmica. Então, ainda pode acrescentar esse também. Tudo isso se une na bagagem que você carrega para olhar para essas questões. E a gente sabe o quanto que a gente se trabalha para a gente modificar internamente o nosso olhar e externamente as nossas atitudes diante de tudo isso que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Tudo isso que nós recebemos quando nascemos. Então, o que eu percebo, né, dentro desse tema é que, assim, o relacionamento, ele é muitas vezes subestimado dentro da profundidade do que ele realmente é, e a quantidade de procura, de busca, a quantidade de pessoas que chegam com problemas, com dores relacionadas ao relacionamento, mostra pra gente o quanto é necessário um aprofundamento, o quanto é necessária a coragem de olhar para isso e se colocar num movimento de mudança, de eu não quero continuar nesse lugar, eu não quero continuar vivendo assim, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero viver um relacionamento saudável com dinheiro, eu quero ser próspero, eu quero viver um relacionamento amoroso saudável. Então, a minha percepção dentro de tudo isso, né, é que não basta a gente olhar de fora e falar assim, eu tenho dedo podre, homem é tudo igual, hoje em dia tá muito difícil, porque se eu pagar meus boletos eu tô feliz, eu tô em paz. A gente não trabalha só para pagar boleto, a vida não é só isso, a vida precisa ser mais. Enquanto a gente estiver se contentando em trabalhar para pagar boleto, a gente está deixando de se apropriar, né, de viver o nosso bem mais precioso. A única coisa que não tem como a gente voltar atrás. E daqui a um tempo, né, assim, isso tem pesquisa comprovando, né, que quando a gente está ali no leito de morte, a gente chora pelo quê? Pelos relacionamentos, pela forma como nós nos relacionamos com o outro, com a gente mesmo, por todas as violências que nós perpetramos contra nós mesmos,
por todas as vezes em que a gente não teve coragem de ser autêntico em relação a algo que era muito importante para a gente, por todas as vezes em que nós trabalhamos incessantemente por dinheiro e deixamos de viver relacionamentos, né, com a gente, com o outro, com filhos. Então, assim, esse tema é fundamental. Esse tema é importante, é pouco. O Dizer que é importante é pouco. que eu acho interessante também, assim, nas minhas conversas, até com amigas e tudo, né? Porque a gente vai estudando muito, vai lendo muito, vai fazendo muito curso, a gente vai conseguindo ver as dinâmicas das pessoas. Sim. E é interessante que muita gente acha que não tem problema, que a vida está um mar de rosas, e a pessoa não consegue emagrecer, a pessoa não consegue ir para uma academia, a pessoa se alimenta mal, a pessoa dorme mal, e ela acha que está tudo bem, porque ela tem dinheiro dentro e às vezes nem dinheiro tem, e acha que não tem problema. Né? Então, o que eu tenho visto assim muito, que a humanidade está muito fragilizada. Por mais. Eu lembro quando eu, lá em 1900 e bolinha, para eu ter acesso a tantas coisas como a gente tem hoje, eu tinha que ir para uma biblioteca se eu não tivesse dinheiro para comprar livro, né? E a gente hoje tem tanta facilidade de encontrar a nossa essência e as pessoas continuam simplesmente fechando os olhos para isso, sabe? Eu vou te falar, eu fiz muitos cursos, eu li muitos livros, mas onde eu mais aprendi foi quando eu comecei a olhar para mim. E foi nas imersões que eu fiz muitas imersões. E é impressionante como nas imersões você entra em contato profundo com você e com o outro. E que você volta para dentro da barriga da sua mãe, num processo de hipnose. Sabe, você consegue ver ali o que desencadeou o seu comportamento hoje, aquela dor que você está sentindo, como num processo de regressão, você consegue ver o motivo, que às vezes para aquela criança foi a pior coisa que aconteceu. E para o adulto aquilo não é nada demais, mas a criança sofreu. Aquela criança gerou um trauma dela, que eu tenho um professor que fala trauma instalado com sucesso. E às vezes, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu pego muito isso nos meus atendimentos, né? A pessoa vem com muito medo do que ela vai acessar. Então, a pessoa tem um problema, vamos supor, um problema que é sério, que é o abuso, né? E para aquela pessoa, só tem dificuldade de relacionamentos íntimos e não sabe o motivo. E às vezes você vai lá numa regressão, a pessoa vai para um momento onde realmente não aconteceu nada demais, mas vamos supor que a pessoa ali esbarrou no órgão genital e a criança na hora se sentiu mal, ela é só um bebê. E ali o trauma já foi instalado. Não necessariamente aquela criança sofreu um abuso. Nem sempre o trauma ele acontece porque a gente viveu aquilo de verdade. Mas é preciso reconhecer que aquela criança estava sofrendo. E a pessoa hoje, ela vive problemas graves de relacionamentos por conta de uma coisa que ela pode resolver. Que ela pode resolver. E por que hoje está tão fácil isso, tá tão fácil o acesso, tem tanta gente trabalhando em prol de melhorar a humanidade, por que as pessoas não conseguem? Elas não conseguem olhar para elas mesmas. E o que a gente mais tem visto é isso, muita gente falando sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre se curar, e as pessoas cada vez mais doentes. Então, por que as pessoas não estão buscando melhorarem elas mesmas? Por que é tão difícil olhar? Porque eu sou daquelas, né? Eu quero resolver, eu não quero mais ficar nessa situação. Mas por que as pessoas continuam querendo tampar o sol com a peneira? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de simplesmente se curar e ter uma vida mais próspera? Eu quero deixar uma frase aqui. A prosperidade, ela existe. O mundo é próspero, o mundo é abundante. O escasso somos nós. A nossa mente é escassa. Porque a gente aprendeu lá na infância que dinheiro é difícil, que tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Hoje em dia, os livros que eu compro é Como Ficar Rico trabalhando 4 horas por semana. Eu não quero esse negócio de trabalhar muito mais. Porque a gente precisa
ressignificar a nossa mente. Agora, é fácil? Não, não é fácil. As pessoas que vêm para mim, eu sempre falo, você trilha um caminho há muitos anos e você está construindo uma estrada nova e você tem que começar a andar por essa estrada. É fácil você desviar da rota? Muito fácil. Mas existe uma coisa chamada consciência, tomada de consciência. Porque até então a pessoa não sabia por que ela fazia o que ela fazia. Mas quando se toma consciência, você está consciente daquilo que você está fazendo de agora em diante. A gente escorrega? Escorrega. Mas a gente consegue voltar. Basta estar se policiando o tempo inteiro. O autoconhecimento não é fácil, mas é libertador. E eu queria trazer essa tomada, porque por que a pessoa não prospera? Por que a pessoa não tem um bom emprego? Por que a pessoa está sempre ali com relacionamentos tóxicos, ruins? Por quê? Eu digo, porque nós buscamos a independência. A independência em todos os planos. É o que nós queremos, porque a independência traz o quê? Segurança. E é o que a gente busca nas relações, em todas elas. E por que a gente não tem isso? Simplesmente porque a gente não busca olhar de forma genuína. Tem algumas mensagens aí já, e deixa eu ver aqui. Pode Eu vou falar. eu vou fazendo uma observação aqui em relação ao que você trouxe, que mais me marcou. E você começou falando sobre a questão de as pessoas que acreditam que não tem problema, né? Então, assim, tá vivendo uma vida pela metade, digamos assim, né? Então, financeiramente não tem uma condição financeira boa, não tem um relacionamento saudável, não tem o autocuidado, e a pessoa acha que tá tudo bem. E aí eu vejo duas coisas. A primeira é a comparação, porque às vezes eu tô do lado de uma pessoa que, assim, tá tão pior que eu realmente não tenho do que reclamar. E tem a questão da consciência. Eu sempre levo para mim um exemplo que eu vivi há muitos anos atrás, na época de escola, que eu fui numa comunidade muito pobre da cidade em que eu morava, e nós fomos fazer uma pesquisa sobre saneamento básico, condições de vida, e saber das pessoas o que seria importante para elas naquele local. E eram pessoas que não tinham saneamento básico, que não tinham água encanada, que não tinham energia elétrica. E aí você não tinha caminhão de lixo passando na porta, não tinha ônibus que subisse. E aí você perguntava assim, o que você acha que poderia ter aqui no bairro para melhorar, né, a condição, a qualidade de vida de vocês? Não, tá tudo bem, tá faltando nada não. E aí eu vivi essa experiência, não sei nem, há 1000 anos atrás, não vou colocar números aqui para não entregar. Mas assim, naquela época isso já me chocou. Naquela época isso já me impactou a ponto de eu nunca mais ter esquecido. Então, quando eu não consigo sair daquele local onde eu estou, quando eu não consigo olhar por cima desse muro e ver que existe algo melhor lá fora, aonde eu tô tá confortável, tá cômodo. Eu tô aqui vivendo nesse mundinho há tanto tempo, então para que eu vou me dar o trabalho de olhar por cima desse muro? Me deixa aqui tá seguro, né? E a outra coisa que você trouxe que me marcou também foi em relação à questão do trauma, né? De que para aquele bebê, naquele momento, aquela experiência foi traumática. E sim, o trauma, ele se baseia, não necessariamente, a gente tem um trauma que é grande, então assim, meus pais morreram num acidente de carro, isso é um trauma. Ninguém questiona isso. Agora, nós temos pequenos traumas. A gente tem microtraumas que nós vivenciamos de acordo com a nossa experiência naquele momento. Então, talvez a forma como a minha mãe se referiu a mim para uma outra pessoa e eu ouvi, possa ter me causado um trauma.
possa ter fixado em mim algo que eu não sei nem de onde nem de onde veio, mas aquilo existe. Então, talvez eu tenha ouvido a minha mãe dizer para outra pessoa que eu falei com a Aline para não vir com essa roupa porque ela tá gordinha e não vai ficar bom. E isso me traumatizou. E aí eu fixei isso na minha cabeça. Eu não posso usar determinadas roupas porque eu não fico bem, porque eu sou gordinha. E eu me vejo daquela forma dali para frente. E aí eu não me permito viver coisas diferentes, usar coisas diferentes, arriscar, porque eu tenho esse bloqueio. Eu tô falando de uma coisa minúscula, sem importância. Eu poderia estar falando de um abuso sexual? Poderia. Eu poderia estar falando de, por exemplo, um banho que foi dado numa criança e que essa criança não se sentia confortável com aquele adulto que estava exercendo aquela função e por isso se sentiu abusado. Essa foi a experiência daquela criança. Naquele adulto não havia nenhum intuito abusivo naquele momento. Mas a criança, pelo seu desconforto, por não querer ser tocada por aquela pessoa e talvez por não ter escolha naquele momento, porque era o adulto responsável, se sentiu abusada. E isso causou um trauma que gera repercussão até hoje. E eu preciso continuar vivendo assim? Essa pessoa precisa continuar vivendo assim? Não, existe opção. Então, a Giz, ela trouxe aqui uma questão que eu achei bem interessante, que ela falou assim, quando a gente faz um processo, seja de hipnose ou de constelação, e descobre algo desse tipo, esse ganho de consciência já é o suficiente para superar problemas, já é suficiente para superar problemas de agora? Qual o segundo passo? Então, eu acho que essa pergunta linka muito com isso que a gente está trazendo, né? A tomada de consciência é o primeiro passo, seja através da hipnose, seja através da constelação familiar. Então, a partir do momento em que você toma consciência de que, nossa, foi um banho, naquele momento eu me senti desconfortável, eu me senti abusada, mas não houve ali nada de abusivo. Foi a experiência que eu tive. Como que eu posso olhar para isso de uma forma diferente? Como que eu posso olhar para essa situação de uma forma nova? E como que eu posso fortalecer esse novo olhar? Porque não se trata só de olhar de uma forma nova, mas é o que a Nádia trouxe. A gente consolidou essa sensação, esse sentimento, essa experiência, esse trauma ao longo de uma vida. Então, se eu estou com 40 anos e eu passei 40 anos vivendo esse sentimento, agora, com 40 anos, eu vou começar a construir o quê? Uma estradinha de chão, sem iluminação, sem sinalização, que vai ser difícil percorrer. E muitas vezes eu vou precisar de um acompanhamento. Quer complementar, Nádia? Faz sentido para você? Você tem alguma... Eu vou voltar aqui a tomada de consciência, foi o que a Aline falou, é o primeiro passo. Mas não é suficiente para você superar o seu problema. Você tem que trabalhar, né? Trabalhar é árduo, não é fácil. Eu posso dar um exemplo meu, que é um exemplo que eu dou sempre nas minhas lives, é meu problema com a doença, né? Eu tenho muito, eu tive muitos traumas com doença, muitos. Então eu tenho âncoras, tudo faz eu desviar, já pensando que eu vou ficar doente. Pronto, vou ficar doente de novo, não estou acreditando. Sabe o que eu falava? Eu falava assim, poxa, tem tanta doença facinha, gripezinha, resfriadozinho, por que eu só pego as doenças cabulosas? Olha só o que eu já falava. Eu já estava puxando isso para mim. Hoje em dia, quando eu fico gripada, eu falo, ai, que delícia, é uma gripe! Então, a gente precisa Essa daí eu tiro forma. de letra, né? Cara, isso é só uma gripe. Daqui a 2 dias eu tô bem. Exatamente. Então, assim, até aqui a Carla está falando, reprogramar a mente realmente é difícil. Eu já tenho que mudar essa frase. Né? Porque quando você já vem dizendo que é difícil uma coisa, você não vai conseguir nunca. É que nem aquela palavra tentar. Vou tentar. Quem tenta não faz.
Então, o primeiro passo que a gente precisa botar na nossa cabeça é que você tem que começar a pensar coisas de forma diferente. Reprogramar a mente não é difícil. Reprogramar a mente é facinho, basta eu querer. Pronto, e acabou. E eu quero, porque eu quero melhorar minha vida financeira, eu quero melhorar minha vida nos meus relacionamentos. Agora, é fácil fazer isso sozinha? Provavelmente não. Eu não, eu participei de milhares de imersões, eu já fiz várias regressões, já vou fazer outra, já vou para outra imersão de uma semana. Sabe o que é o problema? Da maioria das pessoas tem dinheiro para um monte de coisa. Tem dinheiro para ir para o bar, beber, tem dinheiro para gastar com roupa e coisas supérfluas, mas não tem dinheiro para autoconhecimento. Tem uma aqui que ela vai saber que essa é para ela. Tem dinheiro para comprar cigarro. Para comprar cigarro tem dinheiro, mas para buscar ajuda para si mesma, se melhorar, não tem. Então vocês têm que começar a pensar o quanto vocês estão investindo em vocês. É a primeira pergunta, a primeira que eu quero que vocês pensem, o quanto vocês estão investindo em vocês. Comece a contabilizar. Eu faço isso nas minhas mentorias. Comece a colocar aí no papel o que você gasta por mês em supérfluos, o tempo que você gasta em mídia social, o tempo que você gasta na frente da televisão, que você podia estar fazendo um curso, fazendo uma imersão, buscando Lendo livros, livro. sabe? A pessoa só sabe reclamar da vida. E aí fica difícil reprogramar a mente mesmo, mas eu tenho que concordar. Fica difícil, fica difícil. Eu cancelei minha TV por assinatura, era um dinheiro que eu estava desperdiçando e que eu não usava. Prefiro investir nos livros que eu compro, na minha busca pelo autoconhecimento. Hoje em dia, eu praticamente não bebo mais, já tive problema, então parei com essa vida, tomo um drink de vez em quando, tomo. Olha quanto eu já economizei em coisas que prejudicam a minha saúde. Agora, hoje eu invisto no meu personal trainer, não abro mão dele, eu invisto nas minhas imersões, porque você quer reprogramar sua mente, faça imersões. Vá buscar isso na sua vida. Que você vai ver. Primeiro que você vai passar a ter empatia com a dor do outro. E é impressionante como as pessoas se agrupam no momento certo. Eu já fui a várias imersões que eu fiz grandes amigos. E vou te falar, a dor do outro curou a minha. É impressionante. É uma coisa coletiva. Então comece a pensar o quanto você está investindo em reprogramar a sua mente. Porque não é difícil. Não é. Mas é preciso ter o quê? Disciplina. E as pessoas não querem ter disciplina. Quer ver outra coisa também que eu ouço muito? Eu detesto rotina. Eu falei, então morre. Morre que a rotina acaba. Porque ao acordar todos os dias, sabe aquela música? Todo dia ela faz tudo sempre igual. É isso aí, gente. A vida é uma rotina. Se você não está feliz com a rotina, não quer rotina, comece a repensar se você quer estar vivo. Porque realmente a vida é rotineira. E agora, o que as pessoas não querem é ter o quê? Disciplina. A pessoa é indisciplinada, porque rotina basta abrir os olhos de manhã e tá vivo. E quando você abrir os olhos de manhã, já agradeça. Gratidão pela vida. Gratidão por eu ter uma cama. Comece a praticar a gratidão. Sabe por quê? Porque nós só queremos receber. A gente está sempre reclamando que não tem. A gente só olha para o que falta. Agora, a abundância que é a nossa vida, a gente não consegue ver. Porque a gente prefere reclamar que tudo é muito difícil. Ganhar dinheiro é difícil, arrumar um namorado é difícil. Eu já parei de falar que arrumar um namorado é difícil. Eu já parei. Eu ainda não parei de dizer que eu não quero casar de novo. Eu acho que eu preciso começar a dizer que eu quero casar de novo. Então, é o Você falou de... convite que eu faço. Pode falar. Não, eu ia falar que você falou da música e me veio outra na cabeça, que é aquela todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Então, assim, Isso aí. todo dia que passa é a oportunidade que a gente não tem mais de fazer diferente. Então, é a gente chegar hoje e falar assim: o que eu vou fazer diferente no meu dia para que o meu dia seja diferente? Para que a minha vida seja diferente? Porque
tudo começa com a decisão que eu vou tomar na hora que eu acordar. Então, e assim, essa decisão, essa decisão de começar o dia agradecendo, ela é a mais importante, porque você já foi abençoado de estar abrindo o olho. Tem gente que morre dormindo. Também é abençoado, né? Porque isso aqui é sorte. Mas, enfim, tem gente que morre dormindo. Tem gente que dá uma boa noite e não diz um bom dia. Então, a gente já acordar agradecendo aquelas bênçãos que a gente tem ali no nosso cotidiano, isso faz a diferença. Porque isso faz parte da nossa reprogramação diária. A nossa reprogramação em relação a como nós vemos a nossa vida. Porque se eu não sou grato pelo que eu tenho agora, né? Se o que eu tenho agora não me basta, por que eu vou ter mais? Se tudo que eu conquistei hoje não é suficiente, não é bom, eu não sou grata por isso, por que eu vou receber mais? Então, assim, se coloca nessa posição, imagina, você tem uma pessoa do seu lado e todo dia você dá tudo para ela. Você dá tudo que ela quer? Não, você dá tudo que ela precisa. Então, ela precisa de casa, ela tem uma casa. Ela precisa de comida, ela tem comida. Ela precisa de energia elétrica, ela tem energia elétrica. Você dá tudo e não cobra nada. E essa pessoa nunca está satisfeita. Essa pessoa sempre fala que não é o suficiente. Essa pessoa está sempre dizendo que quer mais. E que aquilo não basta. E que podia ser melhor. Você ia dar mais? É uma reflexão que eu coloco aqui. Diferente de quando você recebe, imagina você dando para essa pessoa e você dá um copo d'água e a pessoa vira para você e fala assim: nossa, obrigada por essa água. Nossa, eu estava com tanta sede e agora eu tenho uma água para beber. Então, eu tenho uma das âncoras que eu tenho é assim, eu sou feliz quando eu bebo água. Foi a primeira âncora que eu tive. Eu sou feliz quando eu bebo água. Porque eu realmente sou feliz quando eu bebo água. Só que eu não falava isso quando eu bebia água. E hoje eu falo. Eu sou feliz quando eu bebo água. Tem gente que reclama que não gosta de beber água. Cada um olha para a vida da forma como quer. Tem como mudar? Tem como mudar. E É uma decisão. é interessante que você falou também, para vocês começarem a prestar atenção no movimento de vocês. Porque existem as pessoas positivas e as pessoas negativas. Né? Isso aí é fato. O Enneagrama das Esferas explica bem isso. E as pessoas negativas, elas têm uma tendência a olhar o copo meio vazio. Então o dia pode ter sido maravilhoso. Eu dou sempre o exemplo do parque de diversões, que eu adoro parque. Você está lá no parque de diversões, você e uma pessoa, um positivo e um negativo no parque de diversões, se divertindo. Aí, num determinado momento, vão tomar um sorvete. E o sorvete cai no chão. Aí vocês vão para casa. O negativo lá, puxa vida, meu sorvete caiu no chão. E o positivo falou assim, pô, ainda bem que caiu no chão só na hora de ir embora, que ia sujar minha roupa, eu não ia ter aproveitado tanto. E aí quando alguém pergunta, e aí, como é que foi o parque? Aí o positivo, nossa, foi maravilhoso. Ainda bem que o meu sorvete só caiu na hora de eu ir embora, que aí não sujou a minha roupa. Eu fui embora com o sapato sujo, aí você pergunta pro negativo, e aí como é que foi? Poxa, tava tão legal, mas aí meu sorvete caiu no chão, acabou meu dia. Então vocês comecem a prestar atenção o quanto uma pequena coisa na vida, no dia de vocês acontece de ruim, às vezes é uma bobagem, e o seu dia muda. Um dia que tinha tudo para ser maravilhoso, e o teu dia simplesmente muda. Uma das coisas que eu faço todo dia de manhã, quando eu levanto, que eu faço a minha auto-hipnose, eu repito, hoje eu escolho ser mais feliz que ontem. Hoje eu escolho levar mais alegria para as pessoas que estão ao meu redor do que ontem. Hoje eu escolho sorrir. Eu falo isso todos os dias para mim. Tem dia que é fácil? Não. Tem dia que é bem difícil, porque você é bastante desafiado. Quanto mais você busca seu autoconhecimento, quanto mais você busca se curar, a vida te provoca.
com pessoas, com situações. Eu passei passei momentos muito difíceis. Dificilmente eu perco a fome, eu consegui perder a fome. Eu eliminei 2 quilos por conta das situações que eu passei. Bateram no meu carro, destruíram o meu carro, o cara estava sem carteira, o cara estava provavelmente alcoolizado e veio pela contramão e destruiu o meu carro. Eu fiquei muito mal, muito mal. E eu fiquei numa luta interna muito grande. Que eu ficava, não, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa. Se ele não pagar, tudo bem. Eu trabalho, porque eu vou ganhar muito dinheiro ainda, e isso aí, daqui a pouco vou ter um carrão. Então, eu comecei a tentar, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu já tinha passado por uma situação ruim e logo depois veio essa. Então, a vida vai te provocando. A vida vai te provocando para ver se você realmente está indo para aquele caminho, aquela estradinha nova que você construiu. Você está construindo essa que você acabou de falar. De não ter luz, ainda tá na terra. E eu fui uma luta, e eu falava assim, aí eu lembro que eu estava tão para baixo que eu resolvi marcar uma aula com as minhas alunas, porque eu queria melhorar o meu astral. E uma coisa que eu adoro é dar aula para elas. Então eu falei, vocês querem fazer uma aula sábado? Eu estava muito mal, mas eu falei assim, eu não vou ficar desse jeito. Eu não sou essa pessoa, porque hoje eu escolho ser mais feliz que ontem. Hoje eu escolho ser mais feliz que ontem. Então, a gente é provocado mesmo pela vida, pelas pessoas, por situações que a gente passa, mas tudo é escolha. O que vocês escolhem? É o que eu deixo aqui para vocês de reflexão. O que vocês preferem? Ficar ali se lastimando? Aí eu lembro que eu falei com o meu ex-marido, conversando com ele, falei assim, poxa, bateram no meu carro. Ele falou assim, nossa, aconteceu alguma coisa com você? Eu falei, não, eu tô bem. Aí ele, graças a Deus, olha, carro é carro, você compra outro daqui a pouco. E é isso aí, gente. É disso que eu falo. Eu não me machuquei, eu podia ter me arrebentado. E não, eu tô super bem. E eu comecei a reprogramar. Isso é só bem material. E eu tô bem, eu tô saudável. Então, não é fácil, é muito difícil. A gente tem uns baques de vez em quando. Mas eu falo para vocês, é libertador. O autoconhecimento é libertador. É libertador quando você passa a amar você. Porque quando você passa a amar você, todo mundo vai te amar. E você vai poder amar outras pessoas. Porque acreditem no que eu vou falar agora. 90%, se não for mais, do amor que vocês dizem sentir não é amor, é posse. É posse. Façam uma lista. Bote nessa lista as 10 pessoas mais importantes da sua vida. Façam isso. Da primeira à 10ª. Quem é a pessoa mais importante? Quem é o primeiro mais importante? Pode escrever aí no chat. Quem é a primeira pessoa mais importante da sua vida? Para vocês, quem é a pessoa mais importante da vida de vocês? Eu tenho certeza que a maioria vai botar um filho e vocês nem vão entrar na lista. A primeira pessoa mais importante dessa lista sou eu, a segunda sou eu, a terceira sou eu, a quarta entra meu filho. Mas eu sou 3 vezes mais importante que ele. Porque se eu não for importante para mim, eu não tenho como dar importância para mais ninguém. Então, uma reflexão que eu trago para vocês também. É fácil reprogramar a mente. É só a gente se policiar. A Cláudia botou aqui, toda emoção pode causar um trauma. Bem, a emoção, geralmente, quando a gente sente, é lógico, o que gera o trauma foi algum contato com algo que trouxe um desconforto para a gente. Ou foi um trauma real, ou não, como a gente já falou aqui, foi a percepção daquela criança. Os traumas, os SEIs, que a gente chama, né? Que são os eventos causadores iniciais, eles acontecem na primeira infância, até os 7 anos. É muito difícil um SEI após os 7 anos. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. E aí a emoção que você sente já tinha o trauma instalado. Porque quando você sente algo te incomoda, o comportamento do outro, ou uma situação que você sente um desconforto, ali o trauma já vem lá de trás. A emoção que gera uma situação de desgaste, que você tem esse desconforto, e você já é um adulto, acredite, não é essa emoção que está te causando um trauma. Você só está reforçando um trauma que você trouxe lá de trás. E aí, quando é que você dessensibiliza essa emoção? Quando isso aí não vale mais, para você não significa mais nada. Eu considero 3 maneiras da gente não deixar uma emoção transbordar, que é ressignificar aquela dor, que aí você não vai gerar mais aquela emoção,
né, você muda, né, o sentido daquilo. Você pode também curar mesmo, curar aquilo, dessensibilizar aquilo ali. Aquilo não faz mais sentido na tua vida. E a terceira, que eu considero, nunca ouvi isso em um lugar, mas para mim é você mudar a sua verdade. Ou seja, você tem uma verdade que você luta por ela o tempo inteiro. E aí alguém vem e te conta, ou você lê num livro, ou tem uma autoridade que é mais que você, que te fala outra coisa. E você vai atrás de tentar comprovar aquilo ali. Pronto. Você mudou a sua verdade. Aquela crença, aquela dor, aquele trauma que você teve, que gerou uma crença, que o trauma gera crenças, tá? Aquela crença, ela não faz mais sentido. Eu posso dar um exemplo para vocês sobre a própria doença, né? Eu comecei a ler muito sobre doença, sobre como a minha mente é capaz de curar doenças em mim. E é lógico que existem coisas que a gente já tem crônicas e pode levar mais tempo, mas eu falo de vários problemas que eu tenho e que melhorou muito já na minha vida. Um deles é o problema no meu joelho. Eu tinha muitas dores no joelho, no pé, eu tive uma osteite no pé, hoje meu pé praticamente não dói mais, eu sinto ainda um pouco, às vezes, um incômodo, mas não dói como doía. O meu joelho é auto-hipnose direto, tá? E outra coisa também, eu tenho nódulos, cistos e calcificações nas mamas. Tinha. Os cistos da última vez sumiram. Eu fui fazer o exame, agora eu vou fazer exame de novo para ver se. E eu falei para a médica assim, e a gente tem que ter muito cuidado com as autoridades. A médica falou assim: cisto é fácil sumir, nódulo não some. Aí eu falei: essa é a crença dela, não é a minha. Essa é a crença dela, não é a minha. E eu continuo falando: esses nódulos vão desaparecer porque eles não eram para estar aqui. É lógico, eu tenho que realmente interiorizar isso mais forte em mim, porque minhas âncoras de doença são muito fortes. Então é possível sim, é possível você ressignificar, você dessensibilizar e você mudar a sua verdade. Então o que eu faço hoje? Eu leio livros sobre o poder da mente. Eu li um livro, agora estou lendo Você é o Placebo, do Joe Vitale. O Joe Vitale, ele se curou, ele sofreu um acidente, que ele ia ficar aleijado, e ele é médico. Ele não aceitou o diagnóstico dos médicos. Ele se curou com fisioterapia e auto-hipnose. Hoje ele é perfeito. E hoje ele faz palestras no mundo inteiro, e ele tem vários livros, e eu li esse Você é o Placebo, e pessoas com Parkinson melhorando só com meditação. E aí, como é que eu não vou curar minhas mamas? Eu vou. E o que eu faço para isso? Eu vou atrás de imersões, eu me trato, eu me cuido, eu busco ajuda. Então, assim, eu faço hipnose, eu procuro terapias alternativas, eu faço tudo o que eu posso porque eu preciso curar essa minha crença, que é muito forte. Ela é mais forte, ela é muito forte, mas eu estou enfraquecendo ela, eu estou quebrando ela, eu estou eliminando ela da minha vida. Porque Ela eu vou viver até era 120 muito anos. forte. Oi? Ela era muito forte. Ela era muito forte, não é mais, eu estou quebrando ela. Agora é fácil? Não, de vez em quando acontece. Acontecem situações, e vão acontecer com vocês também. O autoconhecimento, ele é libertador. Libertador, acreditem nisso. Pode falar, Aline. Não, eu ia falar que é interessante que você contou da batida do carro, né? E a observação do seu ex-marido no sentido de, nossa, que bom, né? Que foi só um bem material. E aí o que me veio foi justamente essa sua crença em relação à saúde, né? Que é aquela assim, graças a Deus a minha saúde está perfeita. Não, e foi Então, olha, impressionante que mudou minha vibração. e Depois aí, que ele falou isso para mim, olha como todo esse fortalecimento de tudo, né, que você vem fazendo, faz a diferença. Porque você teve uma batida que acabou com o seu carro e a sua saúde está perfeita. Então, você não quebrou uma unha. E não, aí, aquela coisa, gratidão, a minha saúde está perfeita. sim, olha, quando ele falou isso para mim, virou uma chave. Eu falei, cara, é só um carro. Eu tô aqui inteira. Aí eu falei assim, gratidão por eu não ter me machucado ao universo, por eu estar aqui inteira. E aí, quando você fala sobre verdade, sobre crença, isso eu vejo muito, com muita frequência. E é uma coisa que eu costumo chamar muita atenção, porque justamente por trabalhar com o direito de
família, justamente por ser terapeuta, eu percebo, né, ser especialista em comunicação não violenta, eu percebo como as palavras influenciam. Então, eu tenho essa coisa de ficar muito atenta às palavras, né, a como nós nos expressamos. E eu escuto, eu já escutei, né, e é algo relativamente frequente, assim, da pessoa falar assim, dela usar a verdade. Não, mas é porque eu tenho a minha verdade, porque isso é verdade, porque eu sei que é verdade. As pessoas não usam a palavra crença, elas preferem usar a palavra verdade. E é interessante, porque crença leva aquilo assim, é uma crença pessoal. Verdade não, a verdade é universal. E quem detém essa verdade sou eu. Então, se eu sei qual é a verdade, se a verdade é minha, você está mentindo. Todo o resto está mentindo. Todo o resto está errado. E aí você entra numa batalha constante, onde você está certo e os outros estão errados, onde você fala a verdade e os outros falam a mentira, onde é uma intransigência dentro daquele pensamento, dentro daquela crença, ou dentro de tudo, porque tem gente que carrega isso em todos os níveis da vida, né? É o dono da razão. Então a gente tem que cuidar com muito carinho e ficar muito atento nessas verdades que a gente carrega pra gente. O quanto que isso não nos prejudica, o quanto que isso não nos engessa, o quanto que isso não nos mantém no lugar em que nós estamos acomodados. E a questão que a Nádia trouxe sobre as imersões, a questão que a Nádia trouxe sobre o outro se cura e me cura dentro desses processos, é justamente porque a gente começa a perceber que existe um todo, que essa verdade não é, tipo, a minha verdade talvez não seja uma verdade universal, talvez a verdade do outro seja diferente, talvez o outro sinta de uma forma diferente, talvez a verdade do outro seja mais interessante do que essa que eu estou carregando. Então, diante de tudo isso, todos esses processos, eles são muito enriquecedores por causa disso também. Porque muitas vezes é difícil a gente enxergar isso sozinho. E a participação do outro, é mais fácil a gente ver no outro do que a gente vê na gente, né? A gente aponta o dedo, porque ele fez, porque ela é assim, porque o fulano não vale nada, porque olha como é que. E a gente sempre está olhando para o outro e a gente esquece de olhar para a gente. Só que geralmente esses julgamentos, esses dedos apontados, estão vindo de um lugar aqui dentro que não quer reconhecer que a gente também tem isso. É o espelho. Exatamente. Não, e é muito engraçado que às vezes a pessoa aponta o dedo, tá falando que a pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Daqui a pouco a pessoa tá fazendo igualzinho. E não se percebe fazendo igual. É impressionante. Não. E se você fala para ela que ela tá fazendo igual, ela ainda vai inverter e falar que não. Então, assim, depende do quão você tá agarrado naquela ideia de quem você é, de como você é, de como a sua verdade é, de como o mundo é. E, assim, as oportunidades de mudança, né, de fazer diferente, elas estão aí. Cabe a cada um escolher qual caminho quer trilhar. E é E aí, interessante. Não pode falar. pode falar. Não, pode terminar. Não, termina o que você ia falar, depois eu falo. Não, o que eu ia falar, o que eu ia trazer era justamente sobre a oportunidade que vai ser apresentada, né? Exatamente. Bem, eu sou eu sou rato de imersões, né? Então já fui em imersão de todos os tipos, desde eneagrama, PNL, hipnose, xamanismo, Constelação. eu já fui constelação, então eu já fiz várias imersões. E assim, em todas elas que eu fui, eu só sentia a falta, às vezes, de todas as pessoas terem o seu próprio atendimento, né?
em tudo que eu tento me propor a fazer, eu quero fazer aquilo que eu senti falta, né? E aí eu queria fazer um convite aí agora, né? Porque eu estou montando aí junto com a Aline a primeira imersão presencial, aonde a gente vai usar ferramentas para a pessoa olhar para a dor. A gente vai trazer quem se inscrever na imersão vai ter, eu vou passar alguns deverzinhos antes, um questionário para a pessoa responder, e a gente vai trazer, vai pegar aquela dor e vai trabalhar ela. De que maneira? Eu vou usar a ferramenta que eu achar necessária para cada pessoa, tanto que vão ser poucas vagas, porque todos vão receber o Pouquíssimas atendimento. vagas. Porque todas as pessoas que estiverem presentes vão receber o atendimento. E existem dois tipos de ingresso, né? Um dos ingressos, a pessoa já ganha uma constelação com a Aline. E eu vou atender todas as pessoas com a ferramenta que a pessoa vai precisar para aquela situação ali. Então, pode ser uma regressão, pode ser simplesmente só botar a pessoa na situação do outro. Vai depender muito do que ela está trazendo. Mas a grande maioria vai ser feito regressão mesmo à dor, né? E a gente vai sortear constelações, mas quem comprar o ingresso Black, acho que é o Black, já vai ter a constelação também, além do tratamento que eu vou fazer. Então eu quero que todo mundo nessa imersão saia dali, pelo menos já sabendo o que está fazendo ela agir como ela age. A cura, gente, cura, só você pode fazer. Só quem pode se curar somos nós mesmos. Então, se alguém prometer para vocês, eu vou curar você, isso não existe. Quem se cura é você. Então, o que eu sempre falo com a hipnose, deixe a emoção falar. Quanto mais emoção, quanto mais você acessar a emoção, maior chance de sair totalmente curado do lugar. Então, é o convite que eu e a Aline estamos fazendo. Nós vamos fazer uma imersão aqui em Brasília, lá na Unipaz. A Unipaz é um lugar maravilhoso, onde eu faço a faculdade de terapia holística, um convite que eu faço para quem mora em Brasília. A Unipaz, assim, é um lugar... aquilo lá mudou a minha vida. Mudou a minha vida, mudou a minha maneira de olhar para outra pessoa, mudou minha forma de olhar para mim. Cada mês, uma vez por mês que eu vou para lá, e assim, é surreal aquilo ali. Aquilo ali parece que foi Deus mesmo, o Pierre Weil, que foi o criador, o idealizador da Unipaz. Ele foi realmente um inspirado por Deus. E eu resolvi fazer essa imersão, vai ser minha primeira imersão, meu piloto, e vai ser assim, é o que eu falo, o primeiro sempre é aquele que a gente dá tudo, e eu falo que eu vou dar 220% ali. A Aline vai estar vindo para Brasília para fazer comigo essa imersão. Gente, quem não é de Brasília, venha. Dias Porque 16 e 17 de novembro. 16 e Então, vai 17 ser de um novembro, sábado e um domingo. E a ideia é começar um 2025 diferente. É finalizar o 2024 de uma forma nova e começar o 2025 de uma forma nova. Então, a gente tem tantas promessas, né, de final de ano, que muitas vezes não se cumprem no dia 2, a gente já começa burlando no dia 2. Então, assim, a gente não vai fazer uma promessa de Réveillon, né? A gente vai começar essa mudança em 2024. Então, vamos colocar que eu quero tanto que eu não vou esperar a virada do ano. Eu vou fazer de uma vez. Eu vou fazer o que precisa ser feito para que eu consiga atingir aquilo que eu necessito, aquilo que eu busco. Então, de fato, vai ser uma oportunidade assim ímpar, e esse convite é um convite muito especial para quem quiser estar presente com a gente, viver esses processos de autoconhecimento para e assim, né, encontrar a sua luz, né, encontrar aquele caminho ali para seguir o seu processo
de uma forma mais clara. E, ó, e a Unipaz, ela tem hospedagem, a pessoa que entrar lá, eles têm hospedagem assim com pensão completa. Então, quem é de fora do DF pode ficar hospedado dentro da Unipaz. Né? Eu vou, todas as pessoas vão se inscrever, elas vão ser atendidas individualmente por mim e vão fazer, algumas vão receber constelação, as constelações nós vamos sortear, mas a pessoa que vier, trouxer outra pessoa, vai ganhar a constelação, já está incluída a constelação. Então, é uma oportunidade aí de vocês começarem a virar o ano, como a Aline falou, olhando por que você não prospera, olhando por que você não tem bons relacionamentos, por que você não consegue ter uma carreira decente. Porque isso vem lá da infância. Isso vem da primeira infância. E acreditem, nunca é o que a gente pensa. Eu sou Ou de a prova muito viva antes, disso. né? Ou de muito antes. Pode. E essas crenças que afetam a nossa infância, essas situações, geralmente, elas vêm de muito antes. Então, assim, E é, pense bem, e essa olha, junção, e essa sim, junção de junção. saberes, essa junção de saberes, ela vem justamente para proporcionar para todos que estiverem lá essa completude, né, no conhecimento, no autoconhecimento. Então, assim, nosso objetivo é passar para vocês o que a gente tiver de melhor para oferecer mesmo. E vai ser fantástico, porque a pessoa que adquirir a constelação vai para a constelação primeiro. Aí depois vem para mim, para a regressão. Aí eu duvido que não saia. Vai sair ali, ó, com a cabeça a mil. Agora eu viro essa página. Agora eu vou dar conta de tudo. Agora eu vou trocar esse emprego porcaria. Eu vou mandar meu chefe para as cucuias e eu vou seguir o meu propósito. Eu vou terminar essa relação que não dá mais, ou então eu vou ressignificar, agora eu vou entender, eu vou compreender o outro. Porque às vezes a gente não se coloca no lugar do outro nas relações. E às vezes é só uma coisinha à toa que precisa ser mexida, que precisa ser vista. Às vezes é uma crença limitante sua que está atrapalhando o seu relacionamento. E que você ressignifica essa crença, muda ela totalmente para algo muito maior. E aí você vai vendo outras coisas fazendo muito mais sentido para a sua vida. Então, assim, a Unipaz é um lugar, olha o nome, né? Unipaz. Então, é um lugar, assim, maravilhoso. A natureza lá, você escuta o barulho dos pássaros, é a coisa mais linda do mundo. Nós vamos fazer um trabalho, quem é minha aluna aí, que está comigo como minha aluna, ver como é que eu entrego mesmo. Então, assim, vai ser uma entrega maravilhosa. Não percam essa oportunidade, porque outra igual vocês não vão encontrar na vida. Outra igual, Aline e Nádia juntas, olha, as lives já ficam desse jeito, né? Imagina lá que eu vou dar uma sacudida em vocês com a hipnose e vocês vão ressignificar aí uma dor, né? Vão trazer uma dor e a gente vai trabalhar essa dor. E eu queria que você me despedir, né? Que já vão dar 8 horas. E a gente acabou, a gente vai fazer outra live essa semana. Depois eu vou colocar e a gente vai falar sobre o perdão. Eu E, quero falar sobre o perdão que eu queria ter falado hoje e eu não falei. e quem tiver interesse, né, quem quiser maiores informações, pode entrar em contato pelo direct, que a gente manda maiores informações sobre o evento. E tenho já o link na minha bio também para inscrição para quem já sentiu o chamado aí. Não percam, hein? É Se isso deu aquele negocinho. aí. Ah, e outra coisa, se incomodou tudo que a gente falou, é melhor vocês virem com a gente, porque se está incomodando, é o que eu Bateu, falo, incomodou, doeu, pega que olha. é teu. É, Bateu, doeu, exatamente, pega que é teu. exatamente. E vamos curar essas crenças da escassez, né? Tudo é escassez aí, gente. Tudo é escassez. Agora, o motivo dessa escassez, acessar aquela criancinha lá, vai ser bom demais. Gente, muito obrigada para todo mundo que esteve presente. Muito obrigada, Nádia, pelo convite para essa live. Eu acho que foi muito bom esse bate-papo aqui nosso. Acho que já trouxe um pouquinho de um olhar novo para várias pessoas aqui. E para quem quiser acompanhar a gente, essa semana vai ter outra. Isso. E quem vocês acreditam que precisa ver essa live, compartilhem a live. É isso Compartilhem aí. a live e levem seus amigos para a imersão. Vão ir juntos.
Quanto Qualquer dúvida é mais só gente falar comigo. saudável tiver ao nosso redor, mais fácil é viver, gente. Vai por mim. Olha, Aline, Nádia, um beijo enorme para você. muito obrigada pela live de hoje. Vamos fazer várias aí até o evento. Se vocês quiserem temas, coloquem quando eu vou subir essa live para o Instagram e para o YouTube. Vocês podem pedir assuntos aí, a gente vai vir aí com um monte de live agora e vocês podem compartilhar o que vocês queriam ouvir a gente falar e a gente A traz. próxima, então, vai ser sobre o Vamos perdão. falar sobre o perdão, porque o perdão ele é muito importante para você poder curar uma dor. E é controverso, então nós teremos Ele aqui é opiniões. controverso. Exatamente, nós teremos aqui opiniões diferentes para a gente discutir aqui nessa nova live. Vai ser interessante. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado, uma boa noite. E Um beijo. hoje é quarta, um excelente resto de semana para todos, tá bom? E acordem amanhã falando, sou grato por estar vivo, sou grato pela minha saúde e hoje eu escolhi ser mais feliz do que ontem, tá bom? Ó, um grande beijo e Tchau, até a tchau. próxima live. Tchau.